Pois bem, então depois do sucesso que nós tivemos com a igreja do Namibe, depois de Deus nos ter usado, e nós estávamos convictos que Deus nos chamou para o Namibe, que Deus nos chamou para crescer e trabalhar na cidade do Namibe. Estávamos animados, acabamos de edificar a casa pastoral, estávamos animados e nos preparando para mudar na casa, quando recebemos o telefonema triste, do apóstolo Josué, nos desafiando para ir para o Lubango, onde poderíamos ter um encontro com ele no dia anterior, que seria numa segunda-feira, e nesse dia nós nos apercebemos que já não ficaríamos mais no Namibe, mas estaríamos sendo enviados para a província de Benguela. Chorei muito, minha esposa chorou demais também, os crentes, os irmãos do Namibe quase que não se aguentaram, choraram demais, porque eles viram nós desenhando aquela igreja mediante aquilo que Deus colocou no nosso coração, e como se nós fomos, na verdade, para o Namibe, não para ir começar algo e deixar, mas fomos para ficar, segundo o que nos foi orientado no começo da missão lá. Mas doeu muito sair do Namibe, mas depois nós precisamos sair. Mais uma vez nos encontramos na posição de obediência. E aí volto a dizer, não ouvimos Deus que tínhamos que sair do Namibe, mas ouvimos os nossos pastores e o apóstolo Josué, na altura, dizendo que chegou o tempo da nossa missão, o fim lá no Namibe, e que nós tínhamos que deixar e partir para Benguela. Doeu porque tivemos que deixar a casa pronta, não chegamos de viver na casa, mas a casa até hoje está lá, e partimos para Benguela, porque Benguela nos deixou muito tristes. Namibe, começar, eu sempre acreditei que começar é mais fácil e recomeçar é mais difícil. Começar, você começa algo do zero, algo sem história, sem nome, você vai dar corpo naquilo e nome naquilo. Recomeçar, você vai começar a partir de alguma história que existe. Então, quando chegamos em Benguela, aí nossa igreja estava vivendo os piores momentos da sua história. Pastor Gomes, quando se referia à igreja de Benguela, dizia: a igreja está respirando nos aparelhos. Esse é o momento que nós chegamos em Benguela. Encontramos uma igreja desanimada, uma igreja prestes a fechar, uma igreja com muitos problemas do passado e naquele presente momento estava a enfrentar problemas. Só para você ter ideia, no dia do empossamento da igreja, que foi feito pelo apóstolo Josué Ramos, estava eu, minha esposa, e na altura a pastora Esperança estava grávida do Joabe, que nós tínhamos 2 filhos, o Jaziel e o Joel, isso em 2018, e o Joabe que estava no ventre, acredito que devia ter 7 meses no ventre da pastora. Aí nós fomos, e com muito sofrimento, com muita dor, com aquela sensação de querer voltar, ainda assim nós obedecemos e fomos para Benguela para recomeçar o trabalho que havia sido começado lá pelo pastor Gomes, mas que por várias razões o trabalho ficou enfraquecido, quase que apagado. Mas também, depois de algum tempo, eu lembrei que eu havia feito uma oração a Deus, que Deus nos desse o crescimento que estava dando ao nosso querido pastor Gomes lá no Lubango. E quando eu me vi em Benguela, eu ouvi Deus me respondendo tipo assim: você quer começar onde meu filho, você quer chegar onde meu filho chegou, então você precisa passar onde ele passou. E chorei muito, eu creio que eu não creio, acabei ficando depressivo em Benguela, vivi meses de depressão, fui até ao escritório lá de um psicólogo, numa clínica onde recebi acompanhamento por 2 vezes, mas depois disso nós começamos a fazer os trabalhos lá na Igreja da Pecuária. Na Igreja da Pecuária, que é uma nossa igreja própria, é uma igreja onde foi o palco onde todas as coisas aconteceram. Tinha muitos problemas, e um dos problemas também era a estrutura da igreja. Estava envelhecida, chapas apodrecidas, era um caos, Sabe, eu me senti como se saí do céu para a terra. E a minha esposa aí me dando força, também buscando força onde não tinha, e aí fomos fazendo o trabalho
na Igreja da Pecuária. Você não vai acreditar, na Igreja da Pecuária, uma igreja que há mais de anos que já não reunia um grande número de pessoas, nós começamos a conseguir reunir 120 pessoas por domingo e chegou um tempo muito bom. Um tempo bom que mesmo assim eu estava lá, mas não estava convencido que Deus me chamou para ficar lá parado na Pecuária. E aí falei com o pastor Gomes, mesmo o pastor Gomes também se desafiou dizendo, olha, vamos recomeçar um novo trabalho no centro da cidade. Foi quando encontramos um espaço no centro da cidade, que é hoje a nossa igreja da cidade, e aí nós começamos a fazer um trabalho, e com esse trabalho na igreja da cidade, inauguramos a igreja, tivemos um trabalho maravilhoso, é aí onde eu tive a ideia de começar os cultos de ensino. São e foram os melhores cultos de ensino que eu vivi na província de Benguela, foram lá na igreja da cidade. Tenho vivido também bons momentos de culto de ensino, mas na igreja da cidade Deus revolucionou o nosso nome, Deus revitalizou a nossa igreja, Deus nos deu uma nova história e aí depois conseguimos comprar aí com a ajuda da igreja do Lubango um terreno onde hoje é a sede da Igreja Visão Cristã aqui em Benguela. Então foi um tempo bom, um tempo de desafio e começamos a construir a nosso templo sede. Cabe mais de 300 pessoas hoje e Deus nos tem dado graça na cidade de Benguela, né? Foi um momento de transição muito difícil, foi um momento muito difícil de se adaptar, foi um momento muito difícil de começar, de recomeçar de novo, né? Porque saímos do Lubango, fomos para o Namibe, do Namibe recomeço, saímos do Namibe para Benguela, Benguela recomeço de novo, mas Deus foi gracioso conosco. E detalhe, depois que saímos do Namibe, eu ganhei o meu primeiro carro da cidade do Namibe. Essa história é interessante porque eu nunca tive um carro e o pastor Armando, sabendo das dificuldades que eu estava enfrentando, uma igreja distante, eu, a minha esposa grávida, mais os meus filhos, aí eles fizeram uma contribuição e acabaram me abençoando uma viatura aí desde que nós precisamos ir para o Namibe e buscar aquela viatura, mas foi uma coisa para nós muito agradável, estávamos muito agradecidos porque aquela viatura era tudo que nós precisávamos para cumprir a nossa missão na cidade de Benguela, né? E para nós o carro não é uma vaidade, mas é uma necessidade extrema. Hoje continuamos sem, mas ainda assim cremos que aquele carro foi uma resposta de Deus para a nossa vida, foi uma resposta de Deus para o nosso ministério no tempo que nós ficamos aqui na cidade de Benguela. Então, essa é mais uma daquelas histórias sobre missões lá na cidade de Benguela. Então, fique ligado, siga o nosso canal, se inscreva para mais outras histórias que nós vamos estar contando aqui a respeito da missão que Deus nos chamou.